A graça e a paz seja com a igreja. Nós estamos encerrando o estudo do livrinho sobre avivamento. São 40 dias de orações de jejum com o tema avivamento verdadeiro. Cada domingo aqui um pastor pregou sobre o tema da semana que viria. E o fato é que, sexta-feira, teremos nosso encerramento oficial com a vigília de oração. Queremos ter uma grande vigília, com a participação de todos os irmãos, das células, dos ministérios, do coral, vai ser aqui no templo. Vamos começar às 10 horas, vamos até às 6 horas da manhã, com coffee break. E queremos ouvir testemunho do que Deus tem feito na vida de muitos irmãos durante esta campanha. Quais são os resultados do avivamento? Amados, primeiramente nós temos que lembrar que avivamento não é movimento, não é barulho. Pode até acontecer, mas não é isso. O que caracteriza o avivamento é o resultado, é o que vai acontecer de modo duradouro, e não um momento na igreja. Houve aquele culto maravilhoso, foi uma festa espiritual, o céu desceu, a igreja subiu e tal, e depois. É bom que aconteça isso, momentos maravilhosos na presença do Senhor, mas é importante que haja resultados, que seja visto depois a consequência dessa experiência que a igreja teve naquele momento. E nós podemos, então, olhar que, primeiramente, o avivamento ele deve trazer resultados para a vida pessoal, para cada um de nós. Não basta um avivamento coletivo, é importante que esse avivamento comece na vida de cada um. Eu lembro aos irmãos uma frase que de vez em quando eu digo aqui, de Billy Graham, que ele disse: se você quer um avivamento na sua igreja, faça um círculo no chão do seu quarto, entre nesse círculo e diz: Senhor, começa por aqui. O avivamento da minha igreja começa por aqui, isto é, começa por mim. Porque ele tem que ser, primeiramente, na nossa vida, nas nossas vidas. Igreja é coletividade, mas ela é formada por pessoas. Pessoas que experimentem esta graça, esse poder, essa bênção. E o resultado de um avivamento da vida pessoal é aquilo que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância não é longevidade, viver muito tempo. Vida em abundância é vida plena, vida de qualidade espiritual, uma vida com Deus. A Bíblia relata a história de Enoque, o homem que andou com Deus, com tal intensidade que Deus o levou para si. Mas enquanto viveu aqui, Enoque foi casado, teve filhos, teve vida normal como pessoa, mas ele tinha intimidade com Deus. Então, o avivamento da vida individual, ele implica, primeiramente, neste andar com Deus, no nosso dia a dia, nas nossas decisões. Em tudo o que fizermos, termos a direção e a vontade de Deus como norte para as nossas atitudes. Andar com Deus significa ter comunhão com Ele através da palavra, do alimento espiritual, de buscar essa palavra diariamente para ler, não apenas ler como obrigação, para cumprir tabela, mas ler como alimento, como aprendizado, buscando a direção de Deus. O outro elemento é a oração, claro. Bíblia e oração são duas pernas que nos fazem caminhar. A oração no nosso dia a dia, nossa vida diária, na nossa comunhão com Deus, no nosso lugar secreto,
mas também a oração coletiva. A nossa igreja tem desenvolvido a oração através de culto de oração, mas de maneira especial nós temos mantido uma chama acesa, quase que uma brasinha, acesa diariamente aqui de oração, através de um grupo de oração. Este começou em janeiro, creio que dia 2 de janeiro, o dia 4 de janeiro, mesmo bem, quando começamos a campanha dos 21 dias de oração, orando pelo sertão, por chuva, pelo Brasil, pela igreja, e foram 21 dias bem concorridos, muita gente veio, mas irmãos, muitos que vieram, pediram, não vamos terminar, está tão bom, vamos continuar a orar. E continuamos essa oração de 6h30 às 7h30 da noite. E adotamos uma nova roupagem para esse momento. Nós temos ainda hoje, que já completamos 300 dias de oração no dia 29 desse mês. E vamos continuar até quando o Senhor permitir. E nós temos meia hora de oração, de leitura bíblica e meia hora de oração. E, amados, nessa meia hora de leitura bíblica, já praticamente lemos toda a Bíblia e estamos recomeçando. Como é bom, não é gostoso cada irmão que está ali ler a palavra de Deus e receber mais. E depois orarmos pelo Brasil, orarmos pela igreja, orarmos pelas pessoas cujos nomes estão naquela urna que foram colocados aqui, orar pelas famílias, pelas finanças da igreja, assim por diante. Diariamente nós temos orado. Se você ainda não experimentou essa bênção, eu quero convidar você a vir. Se não puder todo dia, mas um dia, de 6h30 às 7h30, aqui numa sala desse prédio, nós estamos reunidos orando ao Senhor. Só na quarta, que aqui começa às 7 horas aqui, porque eu tenho o culto, e sábado e domingo a juventude fazendo aqui no culto. Mas andar com Deus devia ser uma característica da normalidade da nossa vida. Muitas vezes nós temos uma vida comum, como cristãos. Eventualmente oramos, de vez em quando lemos a Bíblia, vamos à igreja, cantamos, ouvimos a mensagem, vamos para casa e temos a nossa rotina. Mas nós não estamos aqui para essa rotina. Estamos aqui porque Deus tem um propósito e uma missão para a nossa vida. Para cumprir um chamado que Ele tem para nós. Não importa a profissão que você tenha, você tem um chamado, tem uma missão. Não é só pastor que tem chamado, não. Todos temos chamados. Fomos chamados das trevas para a luz para sermos instrumento de Deus, para abençoar vidas. E para que possamos andar com Deus no dia a dia, temos que ser vigilantes para evitar a chamada obra da carne e desfrutar do fruto do Espírito. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo nos lembra. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. E eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que é interessante, amados, é que o apóstolo Paulo fala de fruto do Espírito. Não fala em frutos do Espírito. Mas ele cita uma relação de qualidades, de virtudes que devem ser desenvolvidas por nós. Eu entendo como uma laranja que tem vários gomos. Mas o que é essa laranja? É o amor. O fruto do Espírito é amor. O que vem depois
é consequência do amor. Porque sem amor não há alegria, sem amor não há paz, sem amor não há paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão ou domínio próprio. O amor é que dá vida, dá condição a que estes elementos existam em nossa vida. Esse amor a Deus e, claro, o amor que se retrata também ao nosso próximo. É o amor ágape. Na nossa vida, portanto, queridos, temos que estar vigilantes para que possamos viver, andar com Deus, sendo cheios, cada um de nós, do Espírito Santo. E também a importância da dependência de Deus na tomada de decisão. Todos nós temos decisões a tomar no dia a dia da nossa vida. Diariamente, não importa se uma decisão simples, como que roupa eu vou usar, ou uma decisão complexa, como que profissão eu vou escolher. Infelizmente, muitos definem pela profissão que está na crista da onda. Qual é hoje a da moda? Hoje é essa, então eu vou nela. Ou então a que dá mais dinheiro, qual é? Ou então a que tem menos concorrente, né? Então é mais fácil de entrar. Queridos, pode ser a mais difícil, mas se Deus lhe vocacionou para isso, você vai chegar lá. Importante é escolhermos fazer a vontade de Deus. E assim então nos realizaremos. Eu conheço pessoas que já fizeram 1 curso, 2 cursos, 3 cursos, 4 cursos e não se realizam em nada. Porque nunca procuraram entender a vontade de Deus para a sua vida. Você pode até fazer 2 cursos, mas se foi essa a vontade de Deus. Após a ação, o primeiro resultado é individual. O segundo é no segundo círculo da nossa vida, ou no primeiro círculo da nossa vida, que é a família. É inevitável que quando nós experimentamos a graça de Deus, temos uma experiência espiritual forte com o Senhor, somos avivados, é inevitável que a família não seja, atingida. Porque não pode haver uma vida espiritual abundante, alegre e feliz e ser disfarçada. E ninguém em casa perceber. Todos perceberão com certeza, porque há um irradiamento de alegria, de felicidade, de paz e um transbordar da graça de Deus e da comunicação da sua palavra. Então, o primeiro ciclo, aliás, eu sou o centro aqui dessa ação de Deus, o avivamento. Então, o meu primeiro ciclo é a família. E vão acontecer, então, algumas mudanças, se for o caso. Mudanças de relacionamento. Marido amando mais a mulher, sendo mais carinhoso, mais cuidadoso com ela, se não era. Esposa sendo mais respeitosa, mais carinhosa, mais cuidadosa, se não era. Pais mais amorosos com seus filhos, se não eram. Filhos mais obedientes, se não eram. Então, aquelas atitudes que não eram, mas que deveriam ser, vão acontecer. Elas vão estar sendo colocadas em prática, porque é o Espírito Santo dentro que vai impulsionar a agir assim. É a graça de Deus e do seu amor manifestado em nossa vida para com aquelas pessoas que nos cercam. Então, haverá mais amor, mais compreensão, haverá mais paz na convivência doméstica e conjugal. E com certeza haverá mais unidade familiar. E um lar assim, é um lar que pode abrir as portas para hospedar uma célula, um grupo familiar, porque os vizinhos verão na vida da família, que é uma família que anda unida, é uma família que dá bom testemunho da palavra. Com bom, com suave, que os irmãos vivam em união, foi falado. Mas eu quero aqui trazer para o âmbito familiar. Como é bom quando a família anda em união, em unidade. O segundo círculo de influência, de consequência, em que o resultado realmente aparece, é a igreja. Quando nós somos avivados em nossa vida pessoal, ela vai se refletir na igreja. Não é que porque agora eu vou para a igreja, vou dar o aleluia mais alto da igreja, quem vai dar sou eu agora, porque eu sou avivado. Não, não é isso. Mas é que há
a alegria de cada um vai ser somada e vai transbordar para toda a igreja e para quem chega no ambiente da igreja. Percebe algo diferente. Há uma alegria, há uma comunhão, há uma paz, há uma fraternidade que existe no seio da igreja. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela coloca em prática aquilo que Jesus recomendou. Mas recebereis o poder do Espírito Santo quando o Espírito Santo descer na sua vida, e vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A nossa igreja tem procurado ser essa testemunha. Jerusalém é a nossa cidade, a Judéia é o nosso estado, a Samaria é o nosso país e os confins da terra. Nós temos tido essa preocupação de anunciar o Evangelho. Mas temos que clarear mais perto. Temos que levantar mais discípulos, não apenas seguidores, mas pessoas que se convertem a Jesus Cristo e se tornem discípulos de Jesus. O que é um discípulo? É aquele que crê no seu mestre. É aquele que segue o seu mestre. É aquele que ama o seu mestre. É aquele que obedece o seu mestre. É aquele que divulga o seu mestre. Jesus Cristo é o nosso mestre. E como discípulos, precisamos viver de tal modo que Ele possa se alegrar em nós. Fazer discípulos aqui, ali e além. O avivamento não é para que eu possa manifestar dons espirituais. Isso é uma consequência. Mas é para que a igreja possa ser uma igreja missionária. Possa ser uma igreja que vá cumprir a missão de expandir a palavra do Evangelho, a mensagem do Evangelho, para salvar o mundo, que é o propósito de Deus para esse mundo. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Através de quem? Através da igreja. A igreja só vai fazer isso realmente quando ela está cheia do Espírito Santo, porque ela é impulsionada a fazê-lo e o faz com alegria. A outra marca da igreja avivada é que ela é influente na sociedade onde está. Ela repercute na sociedade, na sua cidade onde está. Eu li um livro faz algum tempo sobre o avivamento entre os Zulus, lá na África. O Zulu era um povo africano. E, amados, foi interessante que começou numa pequena igreja, esse avivamento pela busca que a igreja teve do Senhor, e Deus começou a manifestar sua graça, a haver sinais, e cura, maravilhas, etc. E então a cidade começou a ouvir falar e começou a chegar, e as almas iam sendo salvas. E o que foi mais impressionante é que numa cidade vizinha tinha uma feiticeira, uma bruxa, muito conhecida na cidade, e que ela ouviu falar do que estava acontecendo naquela igreja. Ela foi conhecer o bruxo da igreja. Qual é o bruxo que está fazendo isso lá? E veio e conheceu Jesus Cristo. Ela se converteu a Jesus Cristo. Aquela igreja influenciou aquela sociedade, aquela cidade. Então, amados, a nossa igreja também, ela deve ser um farol que ilumina longe e clareia bem aqui perto. A influência é exercida pela igreja como coletividade, mas também pela igreja como individualidade. Quando você influencia onde você está, e as pessoas dizem, você é crente. Qual a sua igreja? É a igreja que está influenciando lá fora. Mas também quando um membro faz uma coisa errada, esse é daquela igreja, aí a repercussão é negativa para a igreja, que não é o caso, graças a Deus, da nossa igreja. E, amados, o avivamento, ele repercute no mundo também. O apóstolo, no livro de Atos 17:6, diz: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Queridos, quando o avivamento,
ele tira do comodismo a igreja e começa a incomodar o mundo. Elias encontrou-se com Acabe e Acabe disse: és tu, perturbador de Israel? Porque Elias estava pregando a palavra, estava sendo fiel ao Senhor e combatendo a idolatria, cuja idolatria Acabe e sua esposa eram os patrocinadores em Israel. E Elias acabou com o culto a Baal, a Zerá, lá no Monte Carmelo. Amados, nós sabemos que o mundo, segundo a Bíblia, jaz no maligno. Esse mundo, ele é ainda dominado pelas forças de Satanás. Não temos que provar isso, basta olhar o mundo que vivemos, basta olhar a forte influência nos governos da nossa pátria, naqueles que têm posição de governar, seja a nível nacional, seja estadual, municipal, como tem se descoberto ultimamente, desde o ano passado, a corrupção em que estava imerso nossa pátria. Não é que isso aconteceu agora, não. Mas é porque a igreja começou a orar pelo Brasil e essa água que estava bem tranquila e cristalina, mas a lama embaixo, a água foi baldeada, como diz. Deus mexeu essa água e agora ela está sendo filtrada para que a lama seja tirada. Amados, nós cremos que essa pátria tem jeito a partir do momento em que a igreja está em oração pela pátria. A Lava Jato é o maior empreendimento da justiça no combate à corrupção. Há muita tentativa de abafá-la, com certeza, por aqueles que estão dentro, sabem que vão entrar. Porque parece, amados, que muita gente ainda vai entrar. Vamos orar pelo juiz Moro, pela sua vida, porque Deus dê sabedoria para ele ser justo no seu julgamento. Os procuradores, todos os juízes, pelo judiciário de nossa pátria, pelo Supremo Tribunal de Justiça, para que ele possa, os seus juízes, seus desembargadores, seus ministros, não julguem por tendências partidárias, mas pelo que é a letra da lei, da Constituição. Mas, amados, a igreja do Brasil hoje são 40 milhões de evangélicos no Brasil. Se esses 40 milhões de evangélicos se levantarem, ou melhor, se ajoelharem diante do Senhor, em prol da pátria, e viverem um testemunho, esse rebuliço vai continuar e vai ser maior ainda. Não estamos aqui apenas para olhar o que está acontecendo, mas para influenciar o mundo que vivemos. Mas isso acontece quando há um agir do Espírito Santo na nossa vida, como pessoa, como família e como igreja, para que possamos influenciar o mundo que vivemos. Porque o que vai acontecer é que o avivamento que acontece numa igreja, noutra igreja, vai sendo visto e vai sendo buscado. Assim como entre os Zulus, as pessoas vinham para ver o que estava acontecendo na igreja. Também aqui no Brasil, aqui em João Pessoa, isso pode acontecer. As pessoas virem para ver o que está acontecendo, porque Deus está fazendo maravilhas. Inclusive, quando há essas manifestações, há curas maravilhosas, há milagres, há poder de Deus acontecendo, sem nenhuma ênfase nisso, mas acontece naturalmente, porque é o poder de Deus que opera na igreja e através da igreja. Deus tem sido muito maravilhoso para conosco, amados. Deus nos tem dado uma vida transformada pela graça de Deus. E se nós somos hoje salvos por Jesus Cristo, é porque um dia missionários vieram de outros países
e pregar o evangelho na nossa pátria. Depois, pessoas que se converteram lá no sul, vieram para o norte, nordeste e pregaram na nossa pátria. A nossa igreja fez 93 anos. A primeira igreja fez 100 anos. Porque missionários pregaram o evangelho aqui. Nós somos o resultado de um avivamento que aconteceu no passado em muitas igrejas. E que impulsionaram essas igrejas a proclamarem o evangelho no mundo todo e chegaram até nós. E esse avivamento, amados, virá até que, diz a Bíblia, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil e o campo fértil pareça uma floresta. Isaías 32, 15. E Jesus diz: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Os 2 versículos são promessas de Deus naquele tempo. Esse poder do alto já veio quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja do Pentecoste. Nós não buscamos um novo Pentecoste como aquele. Quando veio língua de fogo, vento impetuoso, não. Aquele foi um momento histórico. Assim, uma crucificação, um momento histórico. Mas o derramado do Espírito Santo continua a operar na vida da igreja. A ação do Espírito Santo continua a ser real na vida da igreja, na medida em que ela crê, confia e cumpre os requisitos para o avivamento. Quais são eles? Reconhecimento de pecado, quebrantamento, arrependimento e confissão. Quando nós cumprimos esses requisitos, então abrimos as portas, liberamos a nossa vida, o nosso coração, para que o Espírito Santo possa agir com poder e graça. Ele já está em nós. Não vamos orar para que Deus nos dê o Espírito Santo. Não. O que vamos orar é para que o Espírito Santo que está em nós tenha liberdade de agir na nossa vida. Ou seja, não apenas não apenas, pastor Fanini disse na ocasião essa frase, não apenas presente, mas presidente na nossa vida. Quem manda é Ele e não nós. Ernesto Nini dizia o seguinte: nós temos no nosso coração um trono e uma cruz. Quando eu estou no trono, Jesus está na cruz. Quando eu digo, Senhor, vem para o trono, eu vou para a cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse é o princípio bíblico para a nossa vida, amados. E o avivamento, amados, não é uma meta final. Ele é um passo, um momento, um passo, uma experiência que deve ser contínua em crescimento, em desenvolvimento individual e coletivo. Para que não venhamos a cair no pecado de Éfeso. Quando Jesus diz: tenho porém contra ti, que tu te esqueceste do teu primeiro amor. Jesus é o nosso primeiro amor. Jesus é o nosso grande amor. Nós não podemos tirar o foco dele. Não podemos desviar a nossa atenção para outras coisas que não seja ele. Porque quando o nosso coração está mais cheio de outra coisa que não Deus, nós somos idólatras. Porque estamos idolatrando outra coisa que não Deus. Quando amamos outra coisa mais do que a Deus. Então, amados, vamos analisar a nossa vida. Fazer um balanço, levantamento. Estamos chegando ao final desse ano. Estamos em novembro. E sempre, final de ano, a gente faz balanço das coisas materiais, mas também da vida. Não sei se no início do ano eu fiz esse desafio, mas no ano passado eu fiz, mas está em tempo ainda. De você, nesse ano, ganhar uma alma para Cristo. Uma. Se cada pessoa dessa igreja ganhasse uma alma para Cristo,
no fim do ano está redobrada. E a alegria é grande no coração, porque olha, quando você fizer isso e ganhar para Cristo, você vai se sentir tão feliz que não quer mais parar. Mas ainda temos tempo, temos 2 meses ainda, hoje é 6 de novembro, né? Temos 2 meses, e você pode ainda, amado, levar alguém para Cristo. Avivamento é uma igreja viva, uma igreja unida, uma igreja amorosa, uma igreja santa, que anda em santidade, que não compactua com o pecado, mas que tem a coragem de dizer não ao pecado e a coragem de dizer sim ao Senhor no combate à corrupção e ao pecado. Amados, a campanha do livro termina sexta-feira, mas a busca contínua do avivamento não termina sexta-feira. Que a igreja tem que continuar a buscar até que do alto seja revestida do poder de Deus. Que nos abençoe, amados.